Bom, como ontem foi o Dia das Crianças, no vídeo de hoje eu quero abordar um pouco sobre a saúde da criança. Então, se esse assunto te interessou, aguarda a vinheta, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal. É sempre muito bom estar aqui, poder trazer esses assuntos sobre saúde aqui para vocês. E claro, hoje nós vamos fazer um especial pelo Dia das Crianças, falando um pouco mais relacionado, voltado para as crianças, para a saúde das crianças. É um assunto bem amplo, porque todo o nosso ambiente influencia nas nossas vidas, isso nós sabemos, então imagine o quanto isso influencia mais na vida das crianças, mas vamos tentar fazer aqui uma conversa bem bacana, bem interessante. E claro, se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu peço que por favor se inscreva. Aqui embaixo no vídeo tem o ícone para clicar em cima e se inscrever, e do ladinho tem o sininho. Nesse sininho, você apertando, o YouTube te notificará de todo o vídeo que for ao ar aqui no canal. Então, para você ficar mais ligadinho ainda na comunidade que nós estamos criando aqui no YouTube. Então, vamos lá. E por que quando nós falamos sobre a saúde da criança, isso se torna um assunto tão complexo? Porque a criança ela está em fase de crescimento e de desenvolvimento. Então, assim como eu comentei no início desse vídeo, qualquer fator no ambiente pode influenciá-la, está influenciando ela numa porcentagem muito maior do que quando influencia em um adulto. Isso tanto falando de saúde física quanto de saúde mental. Né? A criança também ela é muito afetada pelo ambiente de uma forma emocional, de uma forma psicológica. Né? É na infância que nós temos as primeiras memórias, gravamos as primeiras informações que nos são passadas. Então, hoje nós não vamos detalhar na saúde mental da criança, mas essa também é uma parte muito importante, porque é na infância que muitas vezes nós adquirimos os primeiros traumas. E esses traumas, no decorrer da nossa vida, eles podem influenciar, por exemplo, na nossa alimentação, através de distúrbios alimentares. Então veja como é importante nós começarmos a falar e tratar sobre esse assunto de uma forma muito mais complexa, assim como ele é. É na infância que então nós temos os primeiros contatos com todo o ambiente ao nosso redor, com as pessoas, com as coisas, objetos, animais, natureza, e também onde nós iniciamos os nossos primeiros hábitos e também a prevenção de algumas doenças. Então, nesse vídeo vamos frisar a importância de uma alimentação saudável para as crianças. Existem alguns quadros clínicos que nós vemos estar mais associados às crianças, principalmente por essa fragilidade delas nessa etapa da vida, onde nós podemos citar então os distúrbios gastrointestinais, né, que elas acabam desenvolvendo com mais facilidade, por exemplo, infecções intestinais, viroses que atacam o trato gastrointestinal, distúrbios respiratórios, asma, bronquite, rinite alérgica, né, esses processos inflamatórios alérgicos também. E um quadro também muito preocupante é a questão da desnutrição. Se alimentar em grande quantidade não quer dizer que você está bem nutrido. Isso vale para nós adultos, isso vale para as crianças também. A alimentação ela é um ponto extremamente importante, principalmente nessa fase de crescimento, onde nós precisamos ofertar para a criança diferentes tipos de nutrientes, né, dos diferentes grupos alimentares. Claro que vão ocorrer fases específicas para ela começar a ter contato com esses alimentos, né? Inicialmente nós sabemos que o melhor alimento para a criança é o leite materno, então a amamentação materna ela deve ser mantida durante uma certa fase, mas depois nós temos que começar a introduzir alimentos mais pastosos para depois, quando a criança tiver os dentinhos, ela conseguir mastigar os alimentos um pouco mais sólidos, até sim conseguirmos introduzir
todos os alimentos que consumiremos até o resto da vida. Claro que nós sabemos que até para nossa saúde existem alguns grupos alimentares que devem ser consumidos com mais frequência e outros com menos, mas isso deve ser sempre uma escolha juntamente com o médico, o pediatra. É ele que vai nortear qual é o melhor momento para introduzir tal grupo alimentar para aquela criança. Normalmente começam-se com frutinhas. Alguns legumes também são importantes de serem ofertados, como cenourinha ralada, que isso me lembra até da minha infância. Mas o que os pais devem estar atentos, e aqui eu já estou falando para crianças um pouco maiores, cuidado com a quantidade de açúcar que essa criança está consumindo. Nós temos açúcar aonde? Nos chás, nos sucos, nos doces, obviamente. As massas, os pães, eles acabam também se tornando açúcar no nosso organismo após a digestão. Então, cuidem a quantidade de oferta desses alimentos para os seus filhos, porque nós estamos vendo uma tendência de crianças que estão correndo o risco de apresentar muito cedo na fase adulta um possível diabetes. A criança, ela não sabe os limites do seu corpo ainda, ela está aprendendo. Então, se você deixar livre para ela escolher, ela não vai saber escolher os alimentos que são melhores para ela e nem a quantidade. Isso também vai provocar uma dilatação do estômago, podendo, se isso se tornar um hábito, dilatar o estômago a ponto da criança se tornar uma criança obesa. Então, nós temos sim que ofertar os diferentes grupos alimentares para a criança, para que ela tenha todos os nutrientes, mas alguns grupos devem ser mais restritos do que outros. Deve-se insistir, deve-se buscar. Hoje em dia nós temos diversas receitas diferentes para conseguir introduzir na alimentação certos alimentos que a criança talvez não vá gostar muito de comê-los puros, mas nós precisamos fazer um esforço, porque elas por elas mesmas, elas não têm esse conhecimento, essa capacidade de dizer, não, eu preciso comer essa fruta, mesmo que ela não é tão apetitosa, porque vai fazer bem para mim. Não, a criança não tem essa capacidade. Então, quem tem essa capacidade para fazer essa escolha? Os pais, quem está acompanhando o crescimento dessa criança. Qualquer dúvida, claro, perguntar ao seu pediatra, o pediatra da criança, sobre esses alimentos, o período para ofertar certos alimentos. Alguns pais também optam por ajuda de nutricionistas, mas o importante é nós adultos termos claro que se na infância nós não ofertarmos, nós não insistirmos que a criança consuma certos alimentos, não é na fase adulta que ela vai gostar de comer fruta, não é na fase adulta que ela vai gostar de comer verdura, não é na fase adulta que ela vai querer legumes. Então nós temos sim que estar atentos para que a saúde das nossas crianças sejam preservadas. Também a questão dos industriais, Os alimentos industrializados, eles devem ser consumidos com cautela. Eu sei que nós vivemos numa época em que a maioria dos nossos alimentos, eles são industrializados, eles vêm de bastantes processos, mas nós temos sim que ofertar para nossas crianças a maior quantidade de alimentos naturais que for possível para cada família. E também muito vem do exemplo, A criança, nós todos aprendemos através do exemplo. Se a criança vê os pais, os seus responsáveis consumindo alimentos saudáveis, ela também tenderá a prová-los, pelo menos, E quem sabe aí introduzir na sua alimentação por conta própria, por ver os pais e os responsáveis comendo. Obviamente, nós adultos somos responsáveis por dar bons exemplos para essas crianças, para que elas sejam no futuro adultos saudáveis e consigam dar bons exemplos para as outras gerações que vierem a seguir. Se você conhece alguém que vai gostar dessas informações, vai gostar dessa conversa, não esquece de compartilhar esse vídeo, é muito importante. Não esquece de clicar na mãozinha com a curtida, isso também faz com que esse vídeo seja encaminhado para outras pessoas através da plataforma do YouTube. Qualquer coisa eu fico aqui à disposição, fiquem bem e até a próxima. E feliz Dia das Crianças!